Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a um webinar aqui da PHB Solar. Hoje falando de um tema um pouquinho diferente do que estamos acostumados, que são as soluções de armazenamento com energia que a PHB Solar está desenvolvendo. Eu quero comentar para vocês que por muitos anos as aplicações com baterias eram restritas a certos nichos do mercado, por exemplo, sistemas off-grid, né? Sistemas onde, por causa de uma necessidade específica, você precisava ter uma reserva de energia para acionar ou manter alguns equipamentos em funcionamento. Hoje não é mais essa a realidade. Algumas outras aplicações, né, agora são um pouco mais viáveis. Por quê? Porque temos novas tecnologias de baterias. Então, para explicar este panorama, o que vai vir mais na frente, né? Hoje organizamos este treinamento. Por favor, mais um slide, Ricardo. Né? Que é justamente parte do DNA da PHB Solar. A PHB Solar é uma empresa, como aí aparece a foto, né? Que começou primeiro desenvolvendo fontes chaveadas e hoje é uma das empresas mais importantes do setor fotovoltaico. Mais uma. Eu não vou contar toda a história, pode ir passando, por favor, com calma, né? Toda a história da PHB, mas justamente a PHB acredita que o futuro está no sistema de armazenamento. Então, não é agora que a gente começou, senão já é uma coisa que vemos pesquisando há uns anos atrás. Estamos desenvolvendo soluções de armazenamento de energia, tanto para o setor residencial como para o setor comercial e industrial. Então, para a palestra de hoje, por favor, mais uma. Bom, aqui tem alguns dos projetos, alguns dos projetos que a gente está justamente desenvolvendo. As baterias de lítio-íon aqui de fabricação nacional, que é um projeto PID, junto com o CPQD. E mais uma, por favor. E um projeto justamente de desenvolvimento de um container, que é uma solução pronta que pode ser usada para usinas, né? Que também vai ser explicado justamente hoje. Por favor, mais uma. Então, hoje estamos Roberto Valer, que sou o coordenador do Centro de Treinamentos da PHB Solar, e meu colega de engenharia, Ricardo Figueiredo, que justamente vai ser o palestrante de hoje. Por favor, Ricardo, se apresente. Ricardo? Ok. Boa tarde a todos. Meu nome é Ricardo, eu sou engenheiro de desenvolvimento na PHB e vou apresentar para vocês um pouco das nossas soluções de armazenamento de energia. Então, para começar a falar desse assunto, a gente começa fazendo aqui uma divisão entre os segmentos de aplicação dos sistemas de armazenamento de energia. Esse tipo de sistema é tipicamente dividido em dois segmentos de aplicação. O segmento in front of the meter e o segmento behind the meter. No segmento in front of the meter, nós temos a participação das empresas que atuam no sistema de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Tipicamente, esse segmento emprega sistemas de armazenamento de energia de grande porte, com potências de megawatt e capacidades de armazenamento do banco de baterias da ordem de megawatt-hora. Por outro lado, a gente tem o segmento behind the meter, onde os participantes desse segmento são os consumidores residenciais, comerciais e industriais. Nesse segmento, nós já temos uma faixa de variação aí de potência e de configuração de produto bem mais abrangente. Então, nós podemos ter ESS de pequeno, médio e grande porte. Vamos começar, então, discutindo um pouco as aplicações em front of the meter. O primeiro exemplo que a gente pode apresentar nesse segmento seria a utilização do ESS como um elemento para reforçar a capacidade do sistema elétrico numa região específica, onde
você tem algum problema para fazer uma expansão da infraestrutura, então você pode ter uma solução pontual de empregar sistemas de armazenamento de energia para resolver esse tipo de problema. O segundo exemplo que a gente tem de aplicação nesse segmento seriam os serviços ancilares, dentre os quais nós podemos destacar o autorrestabelecimento de centrais geradoras, que também é conhecido como Black Start. Temos ainda o controle de tensão e o controle de frequência, entre algumas das aplicações. Aqui nós temos um gráfico para ilustrar a operação do ASS atuando no suporte ao controle de frequência, contribuindo para o equilíbrio entre a geração e a carga no sistema elétrico. Nesse gráfico, quando o ESS detecta a frequência da rede abaixo da faixa de valores permitida, ele atua como um gerador, descarregando a energia do banco e contribuindo para que a frequência do sistema retorne para a faixa de valor nominal. No outro extremo, quando o ESS detecta que a frequência da rede está acima da faixa de valores permitida, ele atua como um consumidor, recarregando o banco de baterias. A partir daqui, a gente vai falar um pouco mais das aplicações behind the meter, que é o segmento de maior interesse para nós, porque tem um leque de consumidores bem mais abrangente. Então, para começar, o primeiro exemplo que nós vamos abordar é o controle de demanda. Mais especificamente, nós vamos tratar do ESS atuando na função de peak shaving. A utilização do ESS nessa função pode atender às necessidades dos consumidores que estão enquadrados nas modalidades tarifárias binômia, que é o caso dos consumidores do grupo A, por exemplo. A tarifa binômia ela é composta por duas parcelas, uma parcela fixa, que é referente ao consumo de energia, uma parcela fixa, que é referente à demanda de potência, e uma parcela variável, que é referente ao consumo de energia elétrica. Então, aqui a gente tem uma ilustração, um cenário de ilustração. A curva preta seria a curva de carga original dessa unidade consumidora. Para um cliente do grupo A operar com essa carga, ele precisaria ter um contrato de demanda na linha pontilhada preta. No entanto, como ele tem picos de demanda em curtos períodos de tempo, pode não ser a melhor solução do ponto de vista econômico você pagar por uma disponibilidade lá em cima e usar pouco dessa disponibilidade, usar por pouco tempo. Então, uma alternativa que um consumidor nesse cenário teria para poder fazer um contrato de demanda mais barato, trabalhar com uma demanda contratada menor, uma possibilidade para se atacar esse problema seria empregar um sistema de armazenamento de energia, um ESS, que atuaria recarregando o banco de bateria nos períodos em que eu tenho baixa demanda e descarregando a energia do banco nos períodos de alta demanda. Dessa forma, eu teria uma demanda contratada abaixo do valor de pico da minha demanda das cargas, mas do ponto de vista do medidor da rede elétrica, eu estaria com essa curva azul, respeitando os limites, sem incorrer em ultrapassagem de demanda, que acarreta em custos elevados para o consumidor. Então, essa é uma primeira aplicação que a gente teria para o segmento behind the meter. Aqui nós temos mais um exemplo, que seria a aplicação de Energy Time Shifting. Essa aplicação pode atender os consumidores do grupo A, que estão sujeitos à tarifação oro-sazonal, e também os consumidores do grupo B, que estiverem sujeitos à tarifa branca, que aderirem à tarifa branca. Para exemplificar, nós vamos considerar a tarifação oro-sazonal, onde o dia é dividido em dois períodos. Um horário de ponta, que é um período de 3 horas consecutivas, tipicamente entre 18 e 21. Nesse período, nessa janela, a energia custa mais caro. E o outro período é o horário fora de ponta, que são as 21 horas complementares que estão fora dessa janela do horário de ponta, onde a energia é mais barata. Nesse exemplo, a curva em vermelho
representa a curva de carga original da unidade consumidora, onde a gente pode destacar que nós temos uma demanda muito baixa no período da madrugada e temos uma demanda elevada dentro da janela do horário de ponta. Para reduzir o consumo no horário de ponta, nós podemos utilizar um ESS, operando de acordo com a curva em verde. Essa curva do ESS, nós estamos fazendo a carga do banco de baterias no período da madrugada e descarregando as baterias dentro da janela do horário de ponta. Nesse exemplo, a curva de carga resultante dessa operação, que seria a curva de carga vista pelo medidor de entrada da unidade consumidora, seria essa curva em azul. Comparada com a curva original vermelha, eu tive um aumento de demanda nos períodos do horário fora de ponta, dentro da madrugada, aqui, por exemplo, onde a energia é mais barata, e eu tive uma grande redução do meu consumo da rede dentro do período do horário de ponta. Então, essa é mais uma aplicação bastante interessante do ESS no segmento de Behind the Meter. Aqui nós vamos para mais um exemplo de aplicação, que seria a alimentação de emergência, né? Sistema de alimentação de emergência, o sistema de backup. Nesse caso, o público-alvo de uma aplicação como essa seriam instalações que possuem cargas consumidoras críticas, seriam cargas que não podem permanecer fora de operação por longos períodos de tempo, e também instalações com restrições para a utilização de geradores a diesel. Essa restrição poderia ser por conta de poluição ou barulho. Então, aqui nós temos no cenário 1, um fornecimento da rede elétrica está normal e o banco de baterias é mantido carregado. A rede alimenta as cargas consumidoras. No cenário 2, nós temos um evento de interrupção do fornecimento da rede e, nesse caso, a alimentação das cargas consumidoras passa a ser fornecido pela bateria. Então, basicamente, nós temos aqui um sistema de no-break, mas que nesse contexto de ESS, nós estaríamos falando de um no-break que pode ser um no-break de médio e grande porte para aplicações comerciais e industriais, por exemplo. E nós temos mais um exemplo de aplicação, que seriam os sistemas off-grid. Público-alvo para esse tipo de aplicação, um deles seria o fornecimento de energia elétrica para comunidades isoladas que estão desconectadas do sistema elétrico. Nós vamos considerar nesse exemplo um sistema off-grid que tem gerador fotovoltaico, banco de baterias e um gerador a diesel. Nesse sistema, o gerador a diesel é uma fonte de alimentação de emergência que entra em operação após uma sequência de dias nublados, por exemplo, onde eu tive baixa produção de energia pelo sistema fotovoltaico. Então, é um cenário aqui bem comum de aplicação. Alguém pode perguntar, mas eu precisaria do gerador de diesel nesse cenário? Tecnicamente, você poderia ter um sistema com baterias suficientes para alimentar suas cargas e suportar vários dias de baixa produção de energia pelo sistema fotovoltaico. No entanto, essa geralmente não é a melhor solução do ponto de vista de custo-benefício. Então, esse cenário híbrido é o mais comum, onde você tem aí o gerador diesel como uma fonte de segurança para alimentação em último caso. Então, a gente começa a ilustrar esse sistema, né? No primeiro cenário, nós temos aqui dia ensolarado e o banco de baterias está carregado. Está carregado, exatamente. Então, nesse caso, o GMG fica inoperante, o gerador diesel fica inoperante. O gerador fotovoltaico contribui para recarregar o banco de baterias e o banco de baterias alimenta as cargas consumidoras. No segundo cenário, se nós estivermos aqui num período noturno e o banco de baterias ainda estiver carregado, eu continuo alimentando as cargas consumidoras
via banco de baterias, sem a contribuição agora do gerador fotovoltaico e sem a ajuda do gerador diesel. Aqui nós temos um terceiro cenário, onde continuamos aqui no período noturno, e agora a carga das baterias já baixou demais. O estado de carga delas ficou muito baixo, e nesse momento a gente tem o acionamento do gerador a diesel, que passa a alimentar as cargas consumidoras e também recarregar o banco de baterias. No último cenário, nós temos aqui o dia ensolarado, onde o gerador fotovoltaico pode contribuir para recarregar o banco de baterias. O gerador diesel ainda está alimentando as cargas e contribuindo para a recarga do banco de baterias. Esse cenário permanece até que o estado de carga do banco de baterias atinja um certo patamar, que é definido pelo sistema de controle, e aí a gente retorna à condição inicial, com o sistema sendo alimentado via baterias. A partir daqui, eu vou falar sobre as soluções de ESS da PHB. Então, nós falamos de algumas aplicações, alguns exemplos, e agora nós vamos falar sobre os produtos que a PHB pode entregar para realizar todas essas funcionalidades que acabaram de ser apresentadas, e mais algumas que nós ainda vamos abordar mais à frente. Os sistemas de armazenamento de energia podem ser fornecidos em contêineres de 10, 20 e 40 pés. A nossa linha de PCS, que são os conversores bidirecionais, eles vão de 50 até 500 kVA. Mas nós podemos também implementar sistemas de até 2 MVA utilizando 4 unidades de 500K. A capacidade do banco de baterias ela vai de 104 kWh até 2,6 MWh. Essa capacidade máxima do banco de baterias, ela é um valor de referência que eu estou apresentando para vocês, mas a PHB ela está aberta para analisar qualquer consulta que extrapole esses valores. Aqui nessas fotos nós temos à esquerda um exemplo de um container de 10 pés e na direita um container de 20 pés, que foi justamente o container que a PHB forneceu para o Instituto de Energia e Ambiente da USP, dentro do contexto do projeto de P&D da chamada 21 da ANEEL. Então, esse container de 20 pés da direita está instalado hoje lá no Instituto de Energia e Ambiente da USP. Os sistemas de armazenamento de energia, eles podem apresentar diversas configurações de acordo com a aplicação em que serão utilizados. Aqui a gente tem dois exemplos. No primeiro sistema, nós temos um ESS para aplicações somente on-grid. A estrutura de conversão de energia desse ESS ela é bem mais simples, ela é bem simplificada, porque eu tenho basicamente um conversor CCCA bidirecional. Já no exemplo de baixo, nós temos aqui um ESS para aplicações on-grid e off-grid com gerador fotovoltaico. Então, a gente pode ver que para realizar essas funcionalidades, eu preciso de uma estrutura mais complexa, onde eu tenho agora conversores CCCC bidirecionais, conversores CCCA bidirecionais e também chave estática de transferência. Esse ESS para aplicações on-grid, off-grid com gerador fotovoltaico e PCS híbrido vai ser apresentado com maiores detalhes nos próximos slides. Mas antes de avançar, cabe fazer uma pequena observação a respeito do PCS híbrido. Esse tipo de PCS é chamado de híbrido porque ele é uma solução integrada, onde os conversores CCCC, CCCA e chave estática estão todos abrigados em um mesmo armário. Então, dessa forma, nós temos uma solução bastante compacta para PCS de até 100 kVA. É sobre esse tipo de sistema que a gente vai abordar mais adiante. Como exemplo prático, então, de um produto da PHB, nós vamos apresentar o ESS em container de 10 pés, que utilizam PCS híbrido de 50 ou 100 kVA, possui chave estática, STS,
Ele utiliza banco de baterias de lítio-íon, tecnologia LFP, e nesse container, especificamente no caso do container de 10 pés, eu tenho espaço para acomodar um banco de baterias a partir de 104 até 312 kWh. Aqui nós temos a lista de aplicações que esse ESS pode ser empregado. A primeira delas é o controle de demanda, peak shaving, que a gente comentou um pouco mais atrás, onde o ESS é utilizado para manter a demanda da rede abaixo de um limite pré-determinado. Temos a operação no aplicação Energy Time Shift, onde nós podemos programar uma curva de operação, definindo períodos de carga e descarga ao longo do dia. Temos os sistemas de alimentação de emergência, o backup, onde nós podemos ter um sistema de backup apenas composto por baterias, ou um sistema com baterias e gerador a diesel, como eu comentei. Temos os sistemas off-grid, que podem atender micro-redes e comunidades isoladas do sistema elétrico. E temos também as aplicações de alto consumo, onde o objetivo é maximizar a utilização da energia produzida pelo gerador fotovoltaico dentro da instalação, dentro da unidade consumidora. Esse é um tipo de aplicação interessante que pode ser utilizada em cenários onde eu não tenho permissão para injetar energia na rede, certo? Ou ainda em um cenário onde o custo-benefício é maior utilizando a energia dentro da própria unidade consumidora sem exportar ela para a rede. A gente vai tratar um pouco mais disso adiante. Aqui eu tenho um resumo de alguns parâmetros dessa solução do nosso ESS em container de 10 pés. Alguns valores aqui já foram comentados, como a potência, a capacidade do banco. Então, aqui eu vou destacar alguns itens aqui em relação à bateria, né? Então, nós temos um banco de baterias do tipo lítio-íon, que são baterias que suportam uma profundidade de descarga elevada, 80% nesse modelo específico que nós estamos utilizando. Ela tem um número de suporte também ciclagem elevada, 3.500 ciclos no caso da bateria que nós estamos utilizando. Uma vida operacional aí de 10 anos. Um outro parâmetro interessante de mencionar sobre esse sistema é em relação ao tempo de computação máximo da chave estática de transferência, o STS. Então, para fazer uma transição do modo on-grid para off-grid, seria aqui um cenário de falha da rede elétrica, o tempo máximo que ele leva para fazer essa computação é de 50 milissegundos. É um negócio bem rápido comparado ao tempo de acionamento de uma solução com gerador a diesel, por exemplo. Aqui a gente tem uma visão geral do sistema. Então, o que tem dentro do container? Eu começaria destacando aqui o banco de baterias de lítio-íon, que é diferente de um banco de baterias de chumbo ácido, ele não é composto apenas por elementos armazenadores de energia. As baterias de lítio-íon têm toda uma eletrônica, um sistema eletrônico chamado BMS, que é o Battery Management System, sistema de gerenciamento das baterias, que ele é responsável por monitorar tensão, temperatura, corrente. Aqui nós representamos 2 strings de bateria. Cada string tem um BMS associado a ele, com todas essas medições e também sistema de proteção, que pode desconectar essa bateria em caso de falha. Ela pode ser desconectada do barramento. Além disso, esse BMS também fornece interfaces de comunicação para poder integrar com o sistema, onde eu posso monitorar o estado de carga das baterias, temperaturas e assim por diante, e vários outros parâmetros. Aqui nós temos um Master BMS. Então, essa estrutura de gerenciamento de baterias, no caso do nosso sistema, ele é uma estrutura em 3 níveis. Eu tenho um BMS no nível de módulo, onde eu tenho medições dos parâmetros de tensão e temperatura das células. Tenho um BMS de nível de string, onde eu tenho medição de corrente e tenho
a chave seccionadora, que pode ser acionada para proteger o sistema. E tem o Master BMS, que seria um agregador de dados aqui dos vários strings que eu tiver na instalação. Ele concentra as comunicações, as informações de todos os strings e fornece esses dados via interface de comunicação unificada para o EMS, que é outro elemento bastante importante desses sistemas ESS, que é o nosso sistema gerenciador de energia. Ele é o coração do sistema, o cérebro do sistema, na verdade, porque ele concentra as informações de todos os elementos do sistema, ele se comunica com os BMS das baterias, se comunica com os conversores, o PCS, ele monitora os medidores, aqui eu tenho medidor no lado rede, no lado carga nessa implementação. Então, para implementar as estratégias de controle, ele se comunica e sabe quanto é a potência que está sendo processada em cada interface dessa. Além disso, temos também dentro do container os equipamentos de auxiliares, que seria a infraestrutura, como ar-condicionado, para manter, por exemplo, as baterias, a sala de baterias, manter elas num ponto de operação ótimo, ela tem uma temperatura ótima de operação, o ar-condicionado desempenha esse papel. Tenho câmeras de vigilância e sistemas de proteção contra incêndio. Esses seriam os principais sistemas aí de equipamentos auxiliares. Então, além desse controle local que proporcionado pelo EMS dentro do container, eu também posso supervisionar e controlar esse sistema externamente por meio de um sistema SCADA já pré-existente. Eu posso integrar minha solução ou ainda desenvolver um sistema SCADA próprio para atender um objetivo específico. E esse controlador externo pode atuar no sistema por meio de protocolo Modbus TCP e interface Ethernet, que é fornecida aqui no nosso MS do container. Aqui a gente mostra algumas fotos desse sistema. Então, aqui uma visão dentro da sala das baterias, onde eu tenho o ar-condicionado de porta aqui, tenho um armário que abriga o EMS, o gerenciamento de energia do sistema, o Master BMS, que é o gerenciador mestre do banco de baterias. Tenho também aqui um sistema de no-break com bateria próprio para alimentar essa parte de controle, que é independente do banco de baterias principal do container. Ao lado eu tenho aqui a estante de baterias. E aqui eu vou detalhar um pouco, qual é a composição dessa estante, qual é esse banco de baterias. Então, aqui a gente tem baterias LFP, cada módulo tem 32 volts de tensão nominal e 4,7 kWh de capacidade de armazenamento. Nessa estante, nós montamos 2 strings com 11 módulos em série em cada string. Então, eu tenho um banco de baterias com uma tensão nominal de 352 volts e uma capacidade de armazenamento de 104 kWh. Essa é uma estante, eu consigo montar essa capacidade. Aqui nós temos mais algumas fotos desse container, a entrada do container de 10 pés, na sala onde fica alojado o PCS. Aqui eu tenho uma imagem desse PCS com a porta frontal aberta, que é justamente para comentar um pouco sobre a estrutura modular desse PCS. Ela é muito interessante. Então, eu tenho aqui 2 módulos CCCC, tenho 2 módulos DC-AC, os módulos inversores bidirecionais, e um módulo de chave estática de transferência. Então, é como eu comentei anteriormente, ele é chamado PCS híbrido, nesse caso, porque ele agrega todos esses elementos numa estrutura única, num armário único. Então, resultando aí numa solução bastante compacta para as aplicações que demandem potência de PCS de até 100 kVA. Aqui nós temos algumas imagens dos equipamentos de infraestrutura dentro do container. Então, aqui no teto do container, a gente tem sensores de temperatura e fumaça. Temos aqui câmera de vigilância. Aqui na sala do PCS, nós temos aqui o painel de controle do sistema anti-incêndio. Aqui nós temos o abrigo do cilindro extintor de incêndio.
Então, aqui a gente tem mais algumas imagens mostrando como é esse equipamento na prática. Aqui eu tenho a tela principal do nosso EMS. Então, eu tenho o EMS, que é a central de controle, a inteligência do sistema, e ele é acessível, eu posso interagir com esse sistema de duas maneiras. Dentro do container, eu tenho uma tela touchscreen, onde eu posso configurar aqui os parâmetros, monitorar e configurar os parâmetros. E a mesma tela que eu vejo lá dentro do container, na telinha do touchscreen, eu posso também acessar na rede local por meio de um navegador web. Então, a nossa interface homem-máquina é fornecida por meio de web page nesse sistema. Então, aqui só para vocês terem uma ideia, né, a tela principal já traz as informações dos medidores do lado rede, do lado carga, o status da chave estática de transferência, nesse caso está on-grid, poderia estar off-grid. Aqui eu tenho os parâmetros principais do PCS, tensão, corrente e potência que está sendo processada, status do banco de baterias, tensão, corrente e o estado de carga do banco de baterias, gerador fotovoltaico, onde eu tenho a tensão, a corrente e a potência que o sistema está gerando. Aqui eu tenho mais uma tela do nosso EMS, que é a tela de monitoramento, onde eu tenho acesso aos gráficos da operação. Nesse caso, eu estou mostrando o gráfico em tempo real da geração do sistema fotovoltaico. Então, é mais um recurso que ele tem para visualizar os parâmetros, é por meio de gráficos, onde eu posso visualizar a operação ao longo do tempo, posso ver isso com uma escala aqui de tempo real, o que está acontecendo no momento, posso ver um dia específico, selecionar um dia para ver como foi a operação, e ainda selecionar um gráfico mensal, mostrando ao longo do mês como foi o comportamento do sistema. Então, esse EMS ele é muito rico em recursos de supervisão e controle. Não dá para abordar muita coisa na palestra, porque tomaria muito tempo, mas o importante a mencionar é que é um sistema realmente muito rico de recursos de supervisão e controle. Aqui nós temos algumas configurações de conexão e uso dessa solução de container ESS. Então, nós temos esse ESS num contexto onde eu tenho rede elétrica, geração fotovoltaica e banco de baterias. Seria um contexto mais simples de utilização desse sistema. Aqui eu já tenho, ao invés de rede, eu tenho um gerador diesel, que seria um cenário de aplicação para sistemas isolados. Então, o gerador diesel é a fonte no lugar da rede, mas eu ainda tenho gerador fotovoltaico e banco de baterias. Aqui a gente tem o caso mais abrangente possível, que seria o SS conectado num sistema com geração fotovoltaica. Ele tem rede elétrica, tem grupo motor-gerador, um quadro de transferência automática externo e o banco de baterias. Então, esse aqui seria o sistema mais abrangente possível para aplicação desse ESS. Agora eu vou falar um pouco de aplicação, já pensando nesse produto que eu acabei de apresentar para vocês. Então, eu vou falar um pouco justamente daquela questão de ter exportação para a rede elétrica, onde é permitido ter um sistema on-grid, ou ter um sistema onde eu posso bloquear, eu posso impedir a exportação de energia para a rede elétrica. Então, aqui é o nome técnico da função do nosso sistema é anti-backflow, é anti-fluxo reverso. Né? Então, quando essa função ela está desabilitada, né? Quando a exportação está liberada, eu posso programar aqui uma curva de descarga do PCS, ele vai executar essa curva, e aqui em vermelho a gente tem a carga consumidora. Em amarelo nós temos a resultante, que seria o consumo enxergado na interface de rede. Então, o que acontece? Aqui, nesses primeiros períodos, eu só tenho carga consumidora e a rede apresenta exatamente a mesma curva. A partir do 15,
do intervalo 15, eu começo a ter descarga do meu PCS, que seria todas essas regiões em azul aqui. Então, aqui, o resultante do lado da rede vai ser o balanço entre a geração, a descarga de energia do que eu faço no PCS contra o consumo das minhas cargas. Então, a gente vê que quando a minha geração, aqui, a descarga do PCS é igual ao consumo, eu tenho zero do lado da rede. Quando minha descarga do PCS é menor do que o consumo, eu ainda tenho um consumo positivo da rede, mas menor do que o consumo original. E eu tenho situações onde a minha potência que está sendo injetada pelo PCS é superior ao consumo e eu tenho, nesse caso, um excedente que é exportado para a rede. Então, esse sistema está preparado para, quando eu tenho a possibilidade de injetar energia na rede, ele fica habilitado, e quando eu não posso injetar energia na rede, eu simplesmente ativo essa função, eu desabilito a exportação de energia para a rede, e a mesma curva que executaria anteriormente, agora ela passa a ser limitada justamente nos instantes onde eu teria geração superior ao consumo. Então, meu sistema de controle fica monitorando o fluxo de potência na interface de rede e garante que eu não tenho fluxo reverso para a rede nesse caso. Essa é uma aplicação bem interessante do nosso produto. Agora eu vou explicar como seria, então, uma aplicação de backup usando essa nossa solução, o SS da PHB. Essa explicação serve tanto para o caso backup, como parte dela serve também para o caso off-grid. Então, eu vou começar falando, a gente assume que nós temos um sistema de backup com um SS, com bateria e com gerador diesel também. Então, enquanto eu tenho rede elétrica presente nesse sistema de backup, ele mantém minha bateria com estado de carga alto, próximo do máximo, pronto para qualquer ocorrência de falha da rede. Quando ocorre uma interrupção do fornecimento da rede elétrica, o banco de baterias assume o fornecimento de energia para as cargas e, ao longo do tempo, esse banco de baterias vai se descarregando. Quando ele atinge 50% do seu estado de carga, a gente tem o acionamento do gerador diesel. No caso do nosso sistema, o próprio EMS, o Sistema de Gerenciamento de Energia do nosso container, ele é o responsável por fazer esse acionamento do GNG, do gerador diesel, por meio de contato C. Com a entrada em operação do gerador diesel, ele assume a alimentação das cargas e recarrega o banco de baterias. Esse cenário continua até que o banco de baterias esteja com carga suficiente. Nesse caso, foi definido que o estado de carga máximo seria 90%. Então, quando atingiu 90%, o gerador diesel foi desligado. A bateria volta a assumir as cargas, a alimentação das cargas, e vai se descarregando. Novamente, atingiu 50%, que seria o ponto de entrada de operação do gerador a diesel. Mas aqui a gente simula um caso onde eu tivesse com um gerador diesel sem combustível. Então, atingiu o ponto de entrada de operação do diesel, mas ele não tem combustível para entrar em operação no sistema. Nesse caso, o banco de baterias continua sendo descarregado até atingir o estado de carga mínimo, que nesse caso foi definido em 10%. Então, aqui a gente teria um ciclo completo de operação num sistema backup composto por banco de bateria, rede elétrica e gerador a diesel. Como eu falei, esse gráfico aqui, esse ciclo de operação, serve também para a gente explicar o caso off-grid, num sistema onde eu tivesse bateria e gerador diesel, bastando para isso considerar a operação a partir desse ponto, onde a rede elétrica caiu fora do sistema. Então, teria um sistema isolado fazendo esse mesmo ciclo de operação. É isso, gente, o que eu tenho para apresentar. Obrigado pela atenção de todos. E agora o Roberto entra para conversar um pouquinho com vocês. Muito bem, Ricardo. Obrigado aí pela apresentação. Eu mesmo estou aprendendo muita coisa com você. E temos algumas perguntas aqui do pessoal. Deixa eu ver elas aqui. Ricardo, tem uma pergunta que é um pouquinho básica que Lucas Souza
que ele pergunta se o consumidor, não sei se você pode responder, se não eu respondo também, ele é obrigado a se conectar na concessionária de energia elétrica para ser 100% autossuficiente. Desculpa, a pergunta é se o consumidor é obrigado a Obrigado conectar. a se conectar à energia à concessionária. Não, em tese não, né, Roberto? Em tese não. Ele pode, com um sistema desse, como a gente mostrou, ele tem tanto operação on-grid como também off-grid, totalmente independente, né? Onde aí ele poderia, se ele tivesse, por exemplo, independente da rede, quem poderiam ser as fontes de energia para ele? Ou um sistema, um gerador fotovoltaico ou ainda um gerador diesel. Tá? Então você tem a possibilidade de ficar fora da rede. Uhum. Tem uma questão que eu quero que o público entenda, é que se você precisa comprar energia, você somente, se você é do mercado cativo, como a gente conhece, você somente pode comprar da concessionária. Se você já tem uma demanda superior, tem uns limites que vão variando cada ano, né? Você pode optar, né, em alguns casos, por ser do mercado livre e comprar de quem quiser. Você também pode optar por ser totalmente independente da rede. Só que isso tem um custo. O custo são as baterias, né? As baterias, o sistema de armazenamento que você vai precisar e depende muito do consumo. No momento, na grande maioria dos casos, isso não é muito viável. É diferente, justamente como o Ricardo explicou, para um sistema onde, devido às características que o entorno tem, por exemplo, uma localidade muito afastada e que tecnicamente não, economicamente não é viável levar a rede elétrica, né, até esse local. Então, aí temos outra situação de contorno, onde justamente o sistema, na verdade, vale muito a pena, não tem, na verdade, uma opção. Você tem que ser autossuficiente, né? Pelo menos parcialmente, se for possível. Ricardo, comenta um pouquinho aqui, o Gilberto está com uma dúvida sobre o processo de carga e descarga, né, durante a madrugada das baterias. Você explicou agora bem, mas vamos reforçar um pouquinho esse conceito. Como que é esse processo de carga e descarga durante a madrugada? Então vamos lá. Eu posso voltar ao slide na figura? Pode, pode. Essa aqui mesmo serve, né? É o seguinte, o nosso EMS, nosso Sistema de Gerenciamento de Energia, ele tem um modo de configuração onde o dia, as 24 horas do dia, elas são segmentadas em 48 períodos. Então, as 24 horas do dia passam a ser representadas em 48 janelas de 30 minutos cada. Essas 48 janelas de 30 minutos podem ser configuradas para operar como modo carga, recarga do banco de baterias, modo descarga, ou ainda você pode manter o sistema em repouso nesses períodos. Então, utilizando essa característica, essa funcionalidade, você pode escolher que nos períodos da madrugada você vai programar uma determinada potência que vai recarregar o banco de baterias e dentro daquela janela de tempo de interesse, que poderia ser o horário de ponta, no caso, faço a descarga desse banco de bateria. Então, basicamente, seria essa a ideia. Tá? O nosso EMS proporciona essa funcionalidade de programação de uma curva de carga e descarga. Muito bem. Ricardo, gostaria que você comente um pouquinho quais que seriam as vantagens e desvantagens, né, entre usar, por exemplo, para as aplicações de time shift ou de peak shaving, um gerador a diesel com uma solução de armazenamento como a que a gente está apresentando aqui. Vamos lá. A questão do gerador a diesel, né? Então, tem algumas aplicações onde nós temos uma concorrência, né, entre o gerador diesel e o ESS com baterias, né? Em tese, os dois seriam soluções para um fornecimento de energia nesses cenários. No entanto, o apelo que a gente tem aí é o seguinte, né? Quando a gente tem alguma restrição quanto ao uso de gerador diesel, por exemplo, algum ambiente que eu tenho restrições quanto a barulho e poluição, apesar do gerador diesel poder desempenhar a função de ser uma fonte de despacho de energia, ele é inconveniente ou não pode ser utilizado, ou não pode ser empregado. Então, nesses cenários, onde eu precisaria de um sistema de alimentação limpo,
né, e mais silencioso, o ESS entraria para suprir essas necessidades. Então, a questão basicamente é essa. Eu tenho dois tipos de solução, ambas são adequadas para determinadas aplicações, mas vai ter os prós e contras. Tipicamente, a solução de gerador diesel vai ser uma solução de mais baixo custo, mas uma solução com menos flexibilidade e com essas questões de poluição e barulho. E outro ponto, né, que eu poderia mencionar em relação a isso é o seguinte, né, a gente tem comentado um pouco, né, visto algumas consultas em relação a sistemas off-grid, né, para comunidades isoladas. Então, muitas vezes, essas comunidades estão em locais muito distantes, difícil acesso, onde o custo de você transportar o óleo diesel para esses lugares é muito elevado. Então, mesmo sendo o ESS uma solução, em princípio, mais cara comparada ao gerador diesel, em determinados cenários, ele se viabiliza por conta disso, né? O custo logístico de se levar o combustível para determinados lugares é muito elevado, a demanda por manutenção de um gerador diesel numa localidade remota também é muito elevado, então a gente teria aí um nicho onde o ESS consegue brincar, não por preço puramente, mas por funcionalidades, né, que ele fornece. Muito bom. E eu realmente sou testemunha desse cenário, porque eu trabalhei bastante com comunidades isoladas. E comento para vocês, né, que talvez não conheçam um pouquinho a região amazônica, que tem locais que, justamente por causa da sazonalidade que tem assim, o regime de chuvas, você não consegue acessar, visitar eles em algumas épocas do ano, porque os rios baixam muito, ou ficam muito elevados e inviabilizam justamente o transporte através dos rios de qualquer combustível. Então, tem comunidades que realmente ficam sem energia elétrica, né, durante 6 meses. E essa solução daqui de armazenamento, como o Ricardo comentou, nesse contexto é muito válida. Ricardo, já que você falou um pouquinho de manutenção daqui, sobre dos geradores a diesel, gostaria que você comente um pouquinho da manutenção desse tipo de sistema. Que tipo de manutenção precisaria, né, se um sistema desse fosse implementado em um local? Então, vamos lá. Como se trata, né, de um sistema, o ESS se trata de um sistema baseado em conversores estáticos, que é o PCS, e armazenamento de energia em bateria, e bateria de lítio-íon, nesse caso, que não requer manutenção, como alguns tipos de bateria de chumbo ácido, né? Então, a gente tem a expectativa de ter uma demanda de manutenção muito baixa para esse tipo de sistema, porque, idealmente, o banco de baterias não precisa de manutenção. O PCS também não precisa, a conversora de energia também não precisa de manutenção, né? Somente em caso de falha. Então, essa questão de uma janela de manutenção que seria um requisito periódico, por exemplo, ele não existe, né? Então, o que a gente vai ter aí vai ser manutenção corretiva de alguma falha ou preventiva de limpeza, basicamente, mas não aquele tipo de uma manutenção para assegurar a funcionalidade, como seria o caso de alguns tipos de banco de bateria, onde eu tenho que fazer reposição de líquido, por exemplo. Muito bem. Ricardo, outra pergunta aqui, também relacionada ao aspecto de segurança. A gente sabe que a tecnologia de bateria de lítio-íon, apesar que não são tão novidosas assim, seu uso vem aumentando durante os últimos anos. E em algumas partes do mundo, né, a gente vê alguns probleminhas em relação à segurança. Comenta um pouquinho o que pode acontecer e quais são as medidas de segurança que a gente tomou justamente para que isso não aconteça com o nosso sistema. Então, a primeira medida de segurança para a utilização dessas baterias de lítio-íon, que é utilizada no caso desses sistemas estacionários, como o ESS, é a seleção da química utilizada na bateria de lítio-íon. A bateria de lítio-íon ela pode ter diversas composições químicas, né? Existem uma grande variedade de composições químicas. Cada uma com seus prós e contras, algumas com maior densidade energética, outras com maior segurança,
e assim por diante. Algumas com maior custo, outras com menor custo. Então, a primeira questão o primeiro ponto de ataque para ter um ESS seguro é utilizar uma tecnologia de célula que seja mais estável para essas aplicações, que é o caso do nosso ESS. A gente trabalha com células de lítio ferrofosfato, a célula LFP, que é uma célula que se destaca justamente no quesito segurança. Vocês vão encontrar aí no próprio YouTube, vocês podem acessar e ver alguns testes, né, de estresse que eles fazem, onde um dos testes que se faz nesse tipo de bateria de célula é você fazer a perfuração da célula, e as células LFP, nesse tipo, mesmo com um ataque tão agressivo como essa destruição física da célula, né, por meio de aplicação de peso ou de perfuração, ela apenas solta fumaça, ela não entra em combustão. Então, esse é um primeiro ponto de ataque, é escolher a célula mais estável, mais segura para esse tipo de aplicação. A segunda questão é os sistemas de proteção anti-incêndio que temos dentro do container, né? Então, a sala de baterias, ela tem lá todo um sistema que vai fazer a liberação de gás, o gás apropriado para isso. No caso, geralmente está usando o FM200, tá? Se eu não me engano, no nosso sistema, que é uma solução para poder o combate a incêndio local em caso de alguma coisa deu errado, né? Que apesar da bateria ser segura, você tem que ter meios de ação em caso de ocorrer algum problema, que talvez não seja nem originado na bateria, né? Então, o container tem esse recurso do seu sistema anti-incêndio, com sensor de temperatura, sensor de fumaça e o cilindro de gás extintor, com acionamento automático. Muito bem, Ricardo. Ricardo, aqui o Geraldo está fazendo uma pergunta sobre se você tem alguma informação, né, sobre a partir de qual potência já é viável utilizar essas baterias. Eu não sei se a potência é justamente o parâmetro que poderia caracterizar isso ou não, mas gostaria da tua opinião. Não dá para a gente caracterizar em cima de potência, porque, por exemplo, um nicho de aplicação, né, são os ESS para sistemas residenciais, né, onde o nível de potência e energia é pequeno, para uma casa, né? Então, tem os vários nichos de mercado aí, sem dúvida que aplicações de grande porte, onde você vai ter uma quantidade de baterias muito maior, você vai ter preços mais baixos, vai conseguir preços menores, tá? Mas esse não é bem o ponto assim para a gente analisar essa questão da viabilidade, tá? Porque a gente tem participação de sistemas com baterias de lítio-íon em todos os segmentos, de pequeno, médio e grande porte hoje em dia. Muito bem. Ricardo, uma pergunta aqui. Vamos supor que um cliente quisesse adquirir um sistema como esse, né? A gente já comentou que esse sistema é customizável dependendo da aplicação que é necessária, e é modular também, porque dependendo da aplicação pode precisar de mais componentes ou mais baterias. Qual que seria o passo, qual que seria o caminho? Que informações são necessárias justamente para fazer o design desse sistema? Tá? Muito bem, esse tipo de sistema, Roberto, como você mesmo mencionou, ele é extremamente customizável e flexível, né? Então, o ESS pode ter muitas caras, né? Desde aquele simples PCS, que é um conversor CCCA bidirecional, até um sistema muito mais complexo, né? Com muito mais coisa, com chave estática, com conversor CCCC. Então, a ideia primeiro, então esses projetos são sempre feitos com muita interação entre as engenharias, né? Entre o consumidor e a engenharia da PHB para se fechar a melhor solução. Tem que ser realmente um trabalho, não é uma solução de prateleira pronta que você pega e se encaixa, né? Os projetos são sempre sob medida nesse segmento. Então, quando o cliente entra em contato com alguma solicitação dessa, né, a gente faz esse levantamento, né, de que funcionalidades ele vai querer executar com o ESS, né? Essa é a pergunta fundamental e primeira, né? Que funções ele vai ter que desempenhar?
Com base nessa pergunta, a gente começa a desenrolar, né, a solução e escolher o melhor, né, a melhor solução para cada caso. Uhum. Muito bem. O Geraldo está perguntando, né? Ele está perguntando mais para aplicações residenciais, eu acredito que a pergunta. Ele pergunta se a PHB, né? Essa é a resposta, mas vamos responder aqui. Se a PHB tem um inversor híbrido homologado, e o que está faltando para a homologação desse inversor? A PHB tem um inversor híbrido, né? Mas hoje no Brasil ninguém tem um inversor híbrido homologado, porque a norma ainda não está pronta e a regulamentação como nós temos hoje, no caso dos sistemas fotovoltaicos on-grid, nós temos a Hacking Metro, né? Que é onde concentra ali os requisitos que o sistema tem que atender para receber o selo. Nós não temos isso hoje para os inversores híbridos. No entanto, nós temos a comissão de estudo na ABNT que está trabalhando no desenvolvimento dessa norma, que inclui agora os inversores híbridos. Tá? Então, isso está em andamento. Eu estou participando das reuniões, tivemos reunião semana passada, inclusive. Então, é um processo aí que vai demandar ainda alguns meses aí pela frente, né? Mas está em andamento, né? O desenvolvimento das normas. Tanto a norma do inversor híbrido, que é o que ele está perguntando especificamente, como também normas para sistemas de armazenamento de energia, que seria o caso dos ESS aí que a gente comentou hoje nessa apresentação. Também temos uma comissão de estudos na ABNT, que também está trabalhando na tradução de normas da IEC, para a gente ter essa regulamentação aqui no Brasil, ter norma e ter regulamentação. Muito bem. Eu só queria fazer um adendo, né? Que quando a gente fala de híbrido, né, tem dois conceitos que são mais gerais. Tem pessoas que chamam híbrido a um sistema que trabalha tanto na função on-grid como off-grid, que acho que que coloquialmente todo mundo utiliza esse conceito. E temos o conceito de híbrido como um sistema que trabalha com mais de uma fonte de alimentação, por exemplo, um gerador a diesel e um gerador fotovoltaico. O que não está regulamentado realmente é um inversor que se conecta à rede e depois se desconecta para funcionar em modo off-grid, né? Então, aí ainda temos um vácuo legal. O Ricardo comentou justamente o principal problema é que a gente precisa de uma norma para poder homologar e testar os inversores que têm essa característica, que já são vendidos em outras partes do mundo. Aqui na PHB apoia justamente essa normatização, acho que é necessário adequar os inversores às características da rede elétrica brasileira. Não existe uma norma internacional, onde eu sei, né, para inversores híbridos, então tem todo um processo de construção do grupo de trabalho, justamente para fazer que isso seja uma realidade aqui no Brasil. Então, ainda temos que aguardar um pouco para poder comercializar oficialmente a solução que a gente já tem para sistemas residenciais. Ricardo, deixa eu comentar uma coisinha. Tem uma pergunta aqui. É mais ou menos uma pergunta parecida aqui também do Antônio. Bom, comenta um pouquinho sobre o monitoramento, né? A gente já falou um pouquinho de manutenção, mas que é tão importante o monitoramento aqui nesse tipo de sistemas? Sem dúvida, Roberto, o monitoramento, né, desse tipo de sistema é um item muito importante, né? Ainda mais quando está em aplicações em localidades remotas, né? Quando você não tem um acesso fácil para fazer uma inspeção no local. Então, sem dúvida, a questão de ter um sistema de monitoramento para poder acompanhar esse sistema e ser avisado com rapidez em caso de qualquer ocorrência, ele é extremamente importante. Né? Como eu disse, principalmente quanto mais distante ele tiver da possibilidade de uma interação com o operador que possa fazer uma vistoria, se torna ainda mais benéfico e decisivo, né, para você ter
boa operação segura desse tipo de sistema, você ter um sistema de monitoramento remoto que te mantenha online, né, a par de tudo que está acontecendo. Muito bem. Pessoal, eu vou comentar para vocês que hoje foi uma introdução justamente ao conceito do sistema das soluções com armazenamento, né? Vamos preparar outro webinar onde a gente vai comentar um pouquinho também sobre as soluções mais residenciais, que provavelmente interessem muito de vocês. Aí vou convidar novamente o Ricardo, o Rogério, o Henrique, que está respondendo aqui as perguntas. Mas, como eu falei, a gente tem um problema ainda de normatização dos inversores e também tem outro negócio também que é importante comentar, que é o custo das baterias, né? O custo das baterias para algumas aplicações, principalmente residenciais, e dependendo o tamanho do banco de baterias, ainda é um pouquinho inviável. Então, isso aí vamos explicar em outro webinar com mais calma, né? Inclusive, poderíamos chamar a algum representante do grupo de trabalho, né? Para comentar um pouquinho mais disso, mas não vai ser o foco deste webinar em específico. Aqui a gente está falando de soluções, apesar que os conceitos são muito parecidos e aplicações são muito parecidas também, com as restrições do porte do banco de baterias, mas estamos falando mais de aplicações do tipo comercial e industrial. Ricardo, acho que as perguntas a maior parte das perguntas já foram respondidas, só está faltando uma que foi feita aqui em último momento, sobre a duração do banco de baterias, né? Comenta um pouquinho isso, de que fatores depende essa duração do banco de baterias e quanto que a gente estima, em média, uma duração do banco de baterias. Então, a duração do banco de baterias, ela depende do dimensionamento que você faz, né? Então, você vai ter que especificar qual é a carga que deve ser alimentada pelo banco de baterias, quanto tempo você quer manter a alimentação dessa carga com esse banco de baterias. Então, com essas duas informações, potência e tempo, você consegue calcular a energia necessária do banco de baterias para suprir essa necessidade. Tá? Então, esse é o processo. Tá? Você precisa ter conhecimento de qual é a carga que vai ser alimentada e o tempo que você vai ter de operação. Com essas duas informações, você calcula a energia e consegue dimensionar o banco de baterias que atenda a essa necessidade. Muito bem. Bom, pessoal, então já batemos o horário de 1 hora aqui do webinar. Agradeço a todo mundo pela participação, pelas perguntas e pelos comentários. Infelizmente, no período da pandemia, não posso convidar vocês para visitar nossa planta, né, e também visitar justamente nossa solução de armazenamento, mas depois de passar tudo isso, espero que vocês possam conhecer nosso sistema. Igual, se acontecer, né, não sei se vai acontecer a Intersolar, talvez aí vocês podem conhecer ele em loco. Ricardo, por favor, algumas palavras finais. Ok. Gostaria de agradecer, muito obrigado a todos aí que participaram do webinar, obrigado pela atenção de vocês, pelas perguntas, e a PHB está à disposição para qualquer consulta, qualquer dúvida, qualquer necessidade que vocês tenham nessa área de sistemas de armazenamento de energia, a PHB está pronta para auxiliá-los, né, e atender às necessidades. Muito obrigado. Muito bem. Um abraço, pessoal. Quero lembrar somente que a próxima semana temos um webinar com um convidado muito especial, é o professor Hilton Moreno. A gente vai falar de condutores em aplicações fotovoltaicas. Condutor é um item que muitos ignoram, mais que o impacto que ele tem quando você não utiliza os condutores adequados, é grande na usina, né? A gente vê incêndios, vê problema de falha de insolação, vê paradas frequentes nos sistemas fotovoltaicos porque o conector não é adequado, foi instalado da maneira incorreta ou você não utilizou os terminais corretos. Então, todas essas coisas a gente vai explicar no próximo webinar. Um abraço, então, até a próxima quinta-feira.